Começa agora tudo que rola no mundo pop, nerd e geek. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Bem-vindo, nerd, como você sabe, nerd a fotografia. Começando mais um Nerd Raiz, Nerd Nutella, Mike Prado. Olá, Fábio Nariz, explicando Raiz e Nutella de hoje. Como você sabe, foi a primeira obra audiovisual que a atriz Teyonah Parris fez em sua carreira. No caso, foi um filme, de 2010. E a fotografia é o filme mais recente que ela fez, tá? Tô focando só nos filmes do ano de 2020. E ela é a atriz que interpreta ninguém menos do que a Monica Rambeau. E claro que nós vamos analisar o 7º episódio de WandaVision. Ah, vinheta. Nerd Raiz. Nerd Nutella. Nariz. Eu. Olha, Nariz, gostei, hein? Tem muita gente dizendo que achou fraco o episódio, mas eu achei ele muito bom. Eu achei que é um episódio que ele quebra mais ainda o esquema Marvel. Porque sabe o que ele lembrou? Eu até comentei isso aqui pro pessoal aqui em casa. Você já assistiu aquele... É um tipo um documentário série de uma mulher que tem quíntuplas, que mostra o dia a dia deles e daí corta e mostra eles comentando alguma coisa. Não, sim, mas a inspiração não é nem essa, Nariz. A inspiração, e olha só, é muita coincidência, é The Office e Modern Family. Mas assim, é muito os dois misturados. The Office é uma série que é um falso documentário que acompanha os trabalhadores de uma empresa de papel. E Modern Family é o dia a dia de uma grande família, tipo, que mora em diversas casas. Tipo, de um lado a gente vê a filha... depois corta, tem o patriarca e tem o filho do patriarca também, só que cada um vivendo sua vida, né? E eles conversam diretamente com a câmera. Na verdade eu não tinha essas referências, que eu não assisti nenhuma das duas séries, então eu fui pela referência que eu tinha. Eu sabia que a minha referência não era a correta, mas lembrou muito, né? É bem esse estilo mesmo. E são séries famosíssimas essas duas, e com certeza quem já acompanhou alguma dessas duas séries captou na hora. Não, então, e é muita ironia, no meu caso especificamente, que eu terminei The Office semana passada, aliás, semana retrasada, The Office, e comecei Modern Family semana passada. Eita! Aí sim, hein? Entendeu? E são duas séries muito marcantes para o início dos anos 2000, especificamente The Office. The Office estreou em 2005, a versão americana do The Office, né? Porque ele é uma série... porque ele adapta uma série britânica. E o Visão, por exemplo, foi o Jim. O Jim é o personagem do The Office que tá o tempo inteiro olhando pra câmera. Acontece uma coisa, o Jim dá uma olhadinha pra câmera, sabe? Do tipo, olha o que acabou de acontecer. E o Visão, ele não parava de dar uma olhadinhas pra câmeras igual o Jim. Sim. Aliás, o Jim, ele é interpretado pelo ator John Krasinski. Muita gente acreditou que o John Krasinski poderia aparecer nesse episódio como Reed Richards, justamente porque seria um episódio inspirado em The Office. Entendi. Mas eu achei que ia ser um tiro muito alto esse daí já logo de cara, no meio da série da WandaVision. Mas assim, vamos falar da única coisa ruim. A Monica Rambeau, ela fez assim um mistério sobre o contato dela. Ela falou, não, eu tenho um contato que, nossa senhora, eu vou lá, meu contato manja tudo. Porque o meu contato, meu Deus, é o meu contato. Nariz, no dia do episódio, um dia antes do episódio, sabe qual era o nome que tava nos Trending Topics? Qual? Reed Richards. Entendeu? Reed Richards, tá nos Trending Topics do Twitter. Aí tinha outro nome nos Trending Topics também, que aí tudo bem, é Mephisto, porque tudo é Mephisto em WandaVision, né? Aí é até normal tá o Mephisto nos Trending Topics. Mas a galera tava achando tanto que era o Reed Richards que entrou nos TTs. Aí quando a gente conhece o contato da Monica Rambeau, é uma militar X. Puta que pariu. Não, total sem noção, né? Tipo, eu falei, nossa, é esse o contato? É só uma mulher que tem acesso a coisas pra usar em outros planetas. Exato. Não, tipo, ele falou que eu faço... é só uma mulher que tem coisas para serem usadas em outro planeta, como se fosse pouca coisa, né? Tipo, então, nossa, por isso... só faz
isso. É por isso que ela falou, é o meu contato, né? Tipo, é uma coisa importante, mas não é ninguém importante. Exatamente. Assim, ainda acham que ela não é o contato dela de verdade. Que foi o famoso truque de mágico, né? Olha pra mão direita, mas a mão esquerda é onde, abre aspas, a magia está acontecendo. As pessoas estão acreditando que o contato ainda vai aparecer. Mas se for ela, é uma brochada grande que a galera tava realmente acreditando que seria um personagem grandioso, o que não foi. Agora vamos falar um pouco mais, né, desta realidade, né, do Rex. A Wanda acorda exausta, né, ela acordou meio que foda-se pra tudo. A realidade ao redor está quase que literalmente desmoronando. O que faz muito sentido com o episódio anterior, porque no episódio anterior acho que ela usou todos os seus poderes pra expandir o Rex, e por isso que ela acordou exausta, né? Sim. E eu acho interessante o episódio, ele ser dessa forma, meio The Office, meio Modern Family, porque a gente vê o que os personagens estão pensando, porque eles estão falando diretamente com a câmera, né? Falando diretamente com o público. Por exemplo, é muito legal, até com visão, principalmente, esse recurso, porque é ele meio que ligando os pontos, porque quando ele encontra a Darcy conta tudo que ela sabe sobre a Wanda, sobre o que aconteceu com a Wanda no mundo real, né? E ele compreende o porquê que a mulher dele tá fazendo isso, o porquê que ela está sofrendo. Só um adendo rapidinho pra essa parte da Darcy. Quando ele encontra a Darcy tá como uma personagem de circo, né? No universo ali que a Wanda criou. E tem um momento que a Darcy fala com a câmera, como acontece com todos os personagens ali, né, dessa série. Só que depois que o Visão entra na mente dela, ela não interage mais com a TV. Sim, é verdade, porque ela saiu da brisa dela, daquele universo, né, que a Wanda criou. Ela não tá interpretando a personagem que a Wanda estabeleceu. Isso aí. Aliás, assim, as pessoas já perceberam isso, mas o Rex, ele muda as coisas, mas ele muda para algo próximo. Por exemplo, uma tenda vira uma tenda de circo. Uma van vira, sei lá, uma van dentro daquele universo. Ela muda as coisas, mas é algo mais próximo do que estava acontecendo no mundo real. Sim. E eu achei muito legal isso. A Darcy termina o episódio anterior algemada em um carro tentando fugir. E não consegue fugir. E ela começa esse episódio acorrentada num carro, dizendo que ela é uma artista de fugas. Sim. Eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal. É um detalhe muito pequeno, mas eu achei muito bom. E aí, né, voltando ao episódio em si, a Wanda, ela tá com esses sérios problemas, tá tudo desabando ao redor dela. Ela precisa ficar sozinha. E chega a vizinha bondosa, né? A Agnes, coração bom. E fala: deixa as crianças comigo. Eu cuido delas. Aí você vai ter um tempo só pra você. Só pra você, né? E aí a Agnes, né? Trata de ser a vizinha legal pra cuidar das crianças. Já volto aí. Voltando pra fora do Rex um pouquinho mais, né? A Mônica Rambeau confirmou que eu havia dito no episódio passado de Nerd Raiz Nerd Nutella, que o projeto Catarata era um projeto para meio que transformar o Visão em arma. E que isso explica, mais uma vez, o porquê, né, o diretor da espada, ele quer tanto entrar no Rex. Não é pela Wanda, é pelo Visão. E ele quer recuperar porque ele acha que ela conseguiu fazer ele funcionar, que era o que ele estava tentando fazer. Exatamente. Eles estavam tentando de todas as formas possíveis ressuscitar o Visão e não conseguiam, e a Wanda conseguiu de alguma forma. E vale dizer que eu tô começando a achar que ela não pegou o corpo do Visão simplesmente porque ela estava de luto. Eu acho que ela descobriu o que eles estavam tentando fazer com o Visão e salvou o corpo dele. Entendeu? Porque ela entrou... no final do Ultimato, ela tá meio que aceitando a morte do Visão. Mas eu acho que quando ela descobre que eles querem transformar o corpo do homem que ela ama em arma, ressuscitar de uma forma torta, ela tomou providências e sequestrou, né, o corpo dele pra não fazerem nada. É o que eu acredito que possa ser, tá? E vamos falar um pouco mais de Mônica Rambeau. A Mônica Rambeau, ela entra no Rex, né? Ela encontra o contato dela, que tem tipo um carro muito maluco, que o carro não serviu de nada, diga-se de passagem. Era um carro que segurava a radiação. É aqueles carros que mandam pra Marte,
arte, etc. Exato, e a Mônica Rambeau falou, quer saber? Eu vou entrar na raça. E ela tirou o capacete, nessa hora eu admito que eu falei, burra, né? Porque tirou o capacete, não precisava, mas enfim, tirou o capacete, se jogou na barreira. E ela foi, tipo, mostrando todas as fases da Mônica Rambeau, sabe? Enquanto ela tentava entrar no Rex. Ou seja, ela é a única personagem que entrou, saiu e entrou de novo no Rex. Ela teve o DNA mudado 3 vezes. Sim. E a gente vê os poderes da Mônica Rambeau se manifestando pela primeira vez. Uhum. E vale dizer que a roupa que ela tá usando por debaixo do uniforme de astronauta, que ela tava tipo com um uniforme de astronauta, parecia muito, tem as cores preto e branco. Preto em cima, branco embaixo. É exatamente a cor do uniforme de super-heroína da Mônica Rambeau nos quadrinhos. Olha aí. Que nos quadrinhos ela já teve vários nomes, incluindo o Capitã Marvel, né? Um dos nomes mais populares é Photon, que é um nome dentro do MCU que a mãe dela usava como piloto. Uhum. Entendeu? Provavelmente a Mônica Rambeau vai assumir essa identidade de Photon em Capitã Marvel 2. E como todo encontro de quadrinhos, personagens de quadrinhos, tem a treta, né? Ela entra na casa da Wanda pra falar o ponto de vista dela e as duas começam a brigar. Nenhum super-herói resolve as coisas no diálogo. Primeiro é a treta, depois é o diálogo. Impressionante isso. Sim, e nesse diálogo de treta, né, no caso, já tivemos um superhero landing da Mônica Rambeau. Exatamente. Ela já é a super-heroína completa. Não, mas eu gostei de uma coisa. Vale constar que o WandaVision, ele foi escrito por mulheres, entendeu? Teve roteiristas homens também, mas tem mulher dirigindo, né? Tem mulher que escreveu. E eu gostei de uma frase da Mônica Rambeau, que ela diz o seguinte... Ela tá falando do diretor da Espada, que eu já esqueci o nome dele. É o Hayward, eu acho, não tenho certeza. Ela disse pra Wanda, não deixe ele transformá-la em uma vilã. Do tipo, você é mais do que isso. Tipo, não deixe um homem, não deixe ele te transformar numa vilã. Não deixe ninguém te transformar numa vilã. Você é melhor do que isso. Eu achei muito impactante essa linha de diálogo. E mais uma vez é aquilo que eu te falei, eu não acho que a Wanda vai ser a vilã, porque a Wanda ela tá sendo manipulada, igual nos quadrinhos ela sempre foi manipulada por alguém, ela não se tornou má simplesmente por ser má ou simplesmente por causa de seus traumas. É alguém usando o trauma dela, entendeu? Seja o Hayward, seja Mephisto, seja Agnes e etc. Voltando a Agnes, outro dos segredos mais mal guardados da Marvel foi revelado. Eu acho que nem era um segredo, pelo menos não pro fã. O fã que sabe somar 2 mais 2 percebeu que o nome Agnes era muito parecido com uma certa bruxinha chamada Agatha Harkness. E ela chega assim, ela olha pra Wanda e fala, prazer, Agatha Harkness. Ela falou, sim, sou eu mesmo. Isso dentro da casa da Agnes, né? Que a Agnes, ela vai pra dentro da casa da Agnes e ela pergunta, cadê meus filhos? A Agnes diz, eles estão no porão. Vai lá no porão procurar eles. E sabe quem foi um personagem muito importante nesse episódio específico? Não sei. O formato de tela. Porque assim, eles estão brincando muito com o formato de tela durante a série inteira. Ele tem um formato de tela mais quadradão, né? Nos episódios iniciais. Quando vai pro mundo real, é mais widescreen. De fato, 16:9. Quando eles assumiram pós-episódio 3 o formato de tela de televisão que a gente conhece hoje em dia, que é widescreen também, mas não é o 16:9, é um outro formato. E esse episódio, por exemplo, sempre quando eles iam pra dentro do Rex, mudava o formato. Mas quando só que simplesmente era um formato diferente. Mas dessa vez, se você reparar, quando o Visão tava acordando, as barras de cima não simplesmente sumiram. Elas sumiram devagar. Meio que pra dizer na minha cabeça que o Rex tá mudando, sabe? Já tá meio que se misturando. E quando ela entra no porão da Agnes, quando a gente descobre que ela é a Agatha Harkness, ela entrou dentro do porão, o formato de tela que tava com a imagem completa mudou pro widescreen 16:9, que é o formato que simboliza o mundo real. Meio que pra dizer que
talvez aquele túnel, aquele porão, seja um caminho que leve direto ao mundo real, sem precisar passar pela barreira do Rex. Mas o que eu preciso conversar mesmo, Nariz, é sobre o comercial, que esse comercial foi revelador, meu amigo. Vamos lá, é um comercial que fala basicamente sobre uma pílula antidepressiva, que fala que é uma pílula que te mantém na realidade, ou seja, em qual realidade você quiser estar. Resumindo, você está com depressão, tome essa pílula. Só que o nome do produto é Nexus. Eu já dei uma enlouquecidinha quando eu vi esse nome, porque eu leio bastante gibi do Doutor Estranho. Esse é um nome muito importante pro gibi do Doutor Estranho. Vamos lá, vou falar as referências de Nexus no universo Marvel, seja do cinema como dos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos, existe um local chamado Nexus de todas as realidades. Imagine um corredor com várias portas, e cada porta é uma realidade alternativa. Então, o Nexus seria tipo esse corredor que leva às realidades alternativas. Tá. Deu pra entender? Deu. É uma realidade entre realidades. Uhum. Isso é o nexo de todas as realidades. Nos quadrinhos, o nexo de todas as realidades fica em um pântano, que eu não me recordo onde, eu acho que é na Flórida mesmo. E existe um personagem chamado Homem-Coisa, que ele é a versão Marvel para o monstro do pântano, tá? Só que esse Homem-Coisa, ele é o protetor do nexus de todas as realidades. Não é qualquer um que pode entrar lá. Uhum. Isso fez eu levantar umas teorias de que... E se o nexus de todas as realidades no MCU fica em Westview? Westview é o local que talvez seja, abre aspas, esse corredor que leva para várias realidades alternativas. Interessante. Entendeu? Talvez seja justamente o porão da Agatha. Agora é Agatha, não é mais Agnes. O porão da Agatha. Entendeu? Entendi. Talvez foi daí que ela trouxe o Mercúrio. Ela já está em um local no qual ela permite acessar diferentes realidades alternativas. Repito, nexo de todas as realidades. Outra coisa nos quadrinhos da Marvel sobre o Nexus é que existe o ser Nexus, tipo uma categoria de uma pessoa super poderosa. A Wanda nos quadrinhos, ela é um ser Nexus. Existem poucos ser Nexus por realidades, e a Wanda é uma dessas criaturas que foi classificada com o nome Nexus. E sabe o que é o curioso disso, Nariz? Qual? Sabe, se o mundo existe uma criatura com o poder Nexus, que são justamente pessoas que têm a capacidade de alterar a realidade, probabilidades e etc., existe um grupo que fica vigiando esse ser Nexus. Sabe quem é esse grupo nos quadrinhos que vigia o ser Nexus? Vai dizer que são justamente os Illuminati. Não, a Autoridade de Variação Temporal, a TVA. Ah, que é o que aparece, né? Na série do Loki, vai ser central pra série do Loki. E também tem uma referência ao Mephisto na série do Loki, tá tudo se ligando. Exatamente, assim, ou esse comercial está fazendo referências ao nexo de todas as realidades, ou ao fato da Wanda ser uma criatura Nexus, ou aos dois, por que não? E a terceira referência a Nexus, isso já é dentro do MCU, mas eu acho que foi só uma referência mesmo, em Vingadores Era de Ultron, o Ultron, ele tenta invadir a internet para liberar os códigos nucleares, para que o mundo pudesse ser destruído. Porém, existe uma pessoa que está protegendo esses códigos nucleares, que o Tony Stark só descobriu depois. Essa pessoa é o Jarvis. Sim. E o nome dessa rede de internet dentro do MCU é Nexus. Entendeu? Mas eu acho que isso... O Kevin Feige acho que nunca iria sonhar que iria brincar com o multiverso nessa época. E já que o Nexus nos quadrinhos também é um local para várias realidades, várias portas, ele deve ter tido uma sacada. Pô, seria legal se o nome da internet, que é um local que acessa vários lugares, fosse Nexus, legal, sabe? Mais uma referência. Assim, como envolve o Jarvis, e o Jarvis indiretamente é o Visão também, talvez tenha alguma coisa aí, mas eu acho que não. Então esse comercial foi o mais importante para o futuro do que está para acontecer da Marvel, de WandaVision, porque envolve, repito, ou eles reconhecerem a Wanda como uma criatura Nexus, ela pode estar sendo observada pela Autoridade de Variação Temporal, que vai ser muito importante pro Loki, ou então o Nexus de todas as realidades, que é justamente esse corredor de acesso aos multiversos, né? E uma coisa desse comercial, ele fala o seguinte: em caso de efeito colateral, procure
procure o seu doutor. Ah, toma, já deu o spoiler de quem que tem que ser, que você tem que ir atrás. Exatamente, né? Então, doutor estranho, enfim. E Nariz, eu tô fazendo umas análises aqui, eu tava vendo umas teorias em alguns lugares. Vamos falar um pouco do Mephisto. Tá. O Paul Bettany, ele deu uma entrevista. Você vai falar a mesma coisa que eu ia falar. Vamos lá. Ele deu uma entrevista dizendo que ele teve a chance de trabalhar com um ator que é um dos maiores ídolos da vida dele. E que ele tava falando que todo mundo que participou da série meio que vazou, menos essa grande estrela que ainda não apareceu. Exatamente. A internet, olha só que a internet é Eu capaz, sei. né? Você tá sabendo? Ele foi procurar todas as entrevistas que o Paul Bettany deu na vida. Sim. Pra ver se encontravam qual é esse ator, né, que ele idolatra. E apareceram 3 nomes grandes. Exato. O Robert De Niro, o Marlon Brando, que já morreu, e o Al Pacino. Isso. E foram procurar se tinha alguma entrevista do Robert De Niro ou do Al Pacino referente ao MCU. Sim. E tem uma entrevista razoavelmente recente do Al Pacino dizendo que ele conversou com Kevin Feige sobre ter um personagem no universo cinematográfico da Marvel. E o Al Pacino tem um filme em sua carreira no qual ele é muito conhecido, chamado Advogado do Diabo, na qual ele interpreta o capeta. O diabo, o capeta, o cramunhão. Sim. Agora imagina o Kevin Feige falando, você quer interpretar o capeta de novo? Nossa, e o Al Pacino com certeza ia bater palma e falar, opa, pode passar aqui. Olha, então se tivermos Mephisto e for Al Pacino e ele realmente voltar a interpretar o capeta, vai ser muito foda. E o Paul Bettany deve estar batendo a cabeça. Caramba, eu só falei que eu tive a chance de atuar do lado do meu ator favorito e os filha da puta adivinharam. É só falta, mas esse seria uma brincadeira muito interessante ter o Al Pacino como Mephisto. Sim, sim. E aliás, com relação ao Mephisto, é interessante que no finalzinho mesmo, após, né, os letreiros, a gente tem a aparição de um personagem que não tinha dado as caras nesse episódio. No episódio, né, inteiro. Que é o Pietro, né? Ou o Peter, né? Ou melhor dizer, vamos resumir, né? Mercúrio. E no momento que a gente descobre que Agnes é a Agatha Harkness, ela mostra todas as esquisitices da série, a gente descobre que foi a Agatha Harkness que fez. Por exemplo, a cena do vizinho da Wanda cortando o muro, foi a Agatha Harkness que deixou ele confuso. E o Mercúrio parar na porta da Wanda, ele tá com uma magia roxa nas costas dele. Sim. Ou seja, foi a Agatha Harkness que colocou aquele Mercúrio ali. Mais uma prova de que talvez ela tenha acesso ao multiverso de fato e trouxe o Mercúrio de uma outra realidade. E eu não acho que ele é vilão. Eu acho que ele é só um peão nas mãos de Agatha Harkness, ou do Mephisto, ou dos dois. E Nariz, eu quero só finalizar o assunto com uma outra teoria que eu vi em alguns lugares e eu acho que pode ser real. Há alguns anos, há cerca de 2 anos, vazou uma foto do set de gravações que mostrava a Agnes com uma roupa de bruxa. Sim. Indo gravar uma cena que lembrava muito uma convenção de bruxas, sabe? A Wanda tava lá, né? A Elizabeth Olsen tava lá, meio com uma roupa de bruxa também. Muitas pessoas julgaram que é uma cena no passado, porque nos quadrinhos, para quem não sabe, a Agatha Harkness é uma bruxa desde a época das bruxas de Salem. Isso. Ela já foi queimada na fogueira, a Agatha Harkness nos quadrinhos e etc. Mas e se não for no passado? E se for no presente? E, Nariz, acompanha meu raciocínio. Na ficção, especialmente em filmes de contos de fada, as bruxas tendem a estar sempre atrás de crianças. Sim. E se todas as mulheres de Westview forem bruxas? Nossa! E faria sentido com aquela convenção que teve no episódio 2? Exato. E se aquela ali for uma convenção de bruxas no episódio 2? Todas as bruxas reunidas. E no episódio 2 elas falaram que fizeram tudo isso pelas crianças. É, verdade. Faz sentido. Eu tô seriamente desconfiando que todas as mulheres de Westview são bruxas e que elas precisavam das crianças de Westview pra fazer alguma coisa. Eita, até porque tem um monte de... Apareceu, aliás, nesse episódio, no leite da Wanda, uma criança desaparecida. Exatamente. E claro que talvez a Agatha saiba mais do que as outras, e ela tá atrás das crianças principais, que são os gêmeos, né? O Tommy e o Billy. Sim, sim. Agora eu vou te trazer uma outra coisa.
ela sempre comenta de um personagem chamado Ralph. Ah, que o Ralph não sei o que, não sei o que lá. O Ralph não sei o que. É o marido dela, né, o marido supostamente. Que nunca apareceu. Tá aí, né? Acho que o nome do Ralph começa com a letra M, que não é possível. Exatamente. Mas eu acho que, assim, é comum também na ficção bruxas serem devotas ao Cramunhão. Entendeu? Talvez o Ralph seja o Mephisto. Sim. Só que ela não tá usando o nome Mephisto. Sim, é verdade. Bom, se não for Mephisto, o que eu acho que tudo indica que vai levar até o Mephisto, poderia ser o próximo vilão lá do Doutor Estranho, né? Que seria o Pesadelo, não sei, mas Exato, eu acho que... talvez a Disney não queira usar o Mephisto e eles misturem um personagem. Talvez eles misturem o Pesadelo com o Mephisto, só que com o nome Pesadelo. Sim. Entendeu? Que seria interessante. Só um adendo, Nariz, finalizando o assunto de verdade agora. Nos quadrinhos, a Agatha, ela não é vilã. Ela não é heroína, mas também não é vilã. Na verdade, ela é responsável por ser a mentora da Wanda nos quadrinhos. É ela que descobre que os gêmeos são falsos, porque toda vez que a Wanda saía de casa, os gêmeos sumiam. E a Agatha descobriu isso. E foi a Agatha que fez a Wanda esquecer da existência dos gêmeos. Tá. Justamente pra ela poder ter uma vida, né? Porque ela não conseguia ter uma vida. Aí, anos depois, ela relembra dos gêmeos, dá toda uma treta, a Dinastia M e o caralho a quatro. Tá? Mas nessa mesma época, Nariz, da história que a Agatha ajuda a Wanda a esquecer os vilões, ela descobre que tem um vilão específico que tá observando a Wanda, que observa a Wanda durante toda a vida dela. Não é o Mephisto, o nome dele é Immortus. Immortus é uma das identidades de Kang o Conquistador. E Kang o Conquistador é o vilão de Homem-Formiga 3, né? O Homem-Formiga Quantumania. Já tem ator confirmado. Sim. E se, talvez, Immortus ou o próprio Kang seja o vilão que tá por trás da Agatha? Porque ele é um cara que tem acesso aos multiversos, às linhas temporais, ele sabe o que aconteceu, sabe o que vai acontecer, então ele pode ter estudado toda essa realidade, ido atrás das pessoas que ele considera que são super poderosas, e falou, chegou na Agatha e falou o seguinte, tá vendo essa Wanda aí, ela é foda, faz isso, convence a Wanda a fazer isso, porque vai ser benéfico pra nós dois. Então talvez o vilão não seja um ser sobrenatural, mas seja um ser com o pé na ciência. Sim. Que é, repito, o Kang o Conquistador. E ele que tá sendo responsável por isso. É uma teoria diferente, mas que tem uma ligação com os quadrinhos. Nada é impossível. Só sei que eu acho que WandaVision acabou. WandaVision, a série que eles estão assistindo, acabou. Eu acho que os dois episódios finais, que são 8 e 9, vão ser 100% fora deste mundo de sitcom. E vai ser focado em contar uma história mais padrão do MCU, tipo o episódio 4, Sim. sabe? Então eu acho que, repito, a brincadeira com as sitcoms acabaram nesse episódio. Eu acredito. Tanto que tem rumores de que os últimos 2 episódios vão ter 1 hora de duração cada. Vamos ter um filmão da Marvel aí nos próximos 2 episódios e eu estou empolgado para saber o desfecho que dizem que será muito triste. Bom, e depois de toda essa análise, a gente encerra aqui o Nerd Raiz Nerd Nutella, mas não sem antes trazer as manchetes do dia. A Netflix divulgou o primeiro pôster e a data de estreia do filme Arm of the Dead, novo longa-metragem dirigido e escrito por Zack Snyder. O pôster você encontra nas redes sociais oficiais da Netflix e a estreia ficou marcada para o dia 21 de maio. E vale dizer que o trailer oficial de Army of the Dead chegará na próxima quinta, dia 25 de fevereiro. Semana passada, o Snyder Cut da Liga da Justiça teve seu lançamento confirmado mundialmente na mesma data. Porém, cada país decidirá como irá lançar o filme. No Brasil já foi definido. Ele será lançado em PVOD, que é o aluguel digital do filme pelas lojas digitais. Ou seja, o longa poderá ser visto online, mas sem a opção de ficar no catálogo do consumidor. Não foi informado quais lojas digitais oferecerão o longa para o aluguel e nem o preço. Rumor indica que a atriz Jennifer Lawrence será uma personagem no reboot de Quarteto Fantástico. As pessoas especulam que ela pode vir a interpretar a Mulher Invisível. Porém, essa notícia afirma que Quarteto Fantástico já irá começar as gravações agora no mês de março. Só que o diretor de Quarteto Fantástico é o mesmo diretor de Homem-Aranha 3, que é o John Watts.
E ele ainda está filmando o Homem-Aranha 3. E saiu uma outra notícia dizendo que não, Quarteto Fantástico não começará a ser gravado em março, porque o roteiro nem pronto está e que justamente Jon Watts primeiro precisa finalizar o Homem-Aranha 3. Hideo Kojima está escrevendo um livro sobre o seu passado criativo, e já estão fazendo piada de que esse será o livro mais longo da história. A atriz Evangeline Lilly, que interpreta a Vespa no universo cinematográfico da Marvel, disse que o início das filmagens do filme Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania, foi adiado. Eles queriam começar as gravações agora no início do ano, vão começar somente no verão norte-americano, que começa a partir do mês de junho. Daisy Ridley, atriz conhecida por interpretar a Rey na franquia Star Wars, quer viver a Mulher-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. A Warner Brothers decide manter o lançamento simultâneo do filme O Esquadrão Suicida, tanto nos cinemas como no HBO Max. Produção do filme Batman, de Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson, será concluída nas próximas semanas. Muito bem, depois das manchetes a gente encerra mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Muito obrigado a você que sempre faz o download aqui, né? Tanto pelo Orelo, que é a plataforma de podcasts que ajuda todos os criadores de conteúdo, quanto também no YouTube. Sim, estamos no YouTube, procura lá, vai lá na pesquisa, coloca Nerd Raiz Nerd Nutella, mas na pesquisa você coloca por canal, né? Channel. E daí, quando você pesquisar, vai ser a primeira opção que vai aparecer, o primeiro canal ali disponível com o nosso logo, tá certo? Se inscreva por lá e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem episódio novo no YouTube do Nerd Raiz Nerd Nutella. Você também pode ouvir pelo Spotify, por todas as outras plataformas de podcast, a gente agradece sempre. E claro, você também pode seguir no @Nerd Raiz Nerd Nutella no Instagram, lá tem a publicação de todos os episódios, tem algumas brincadeiras, né, dos destaques lá, você pode conferir, enquetes, quiz, muita coisa bacana, e você pode mandar também a sua sugestão ou comentário por lá ou nas nossas redes pessoais, né, Mike? Exatamente, e você me encontra no perfil @MLegoPrado, tanto no Instagram como no Twitter. E o meu @FabioNariz87 no Instagram e FabioNariz no Twitter. Obrigado mais uma vez pelo download. Indique o Nerd Raiz Nerd Nutella para o seu amigo, para sua família, para todo mundo que gosta desses assuntos, para ficar sempre por dentro e vocês também debaterem. E claro, quando você menos esperar no seu feed, tem mais um Nerd Raiz Nerd Nutella. Você ouviu Nerd Raiz Nerd Nutella. Roteiro Mike Prado, esta fera. Edição Fábio Nariz, galera.